Olá, aqui é a Audrey Moreira Roida e hoje eu trago um conto deste livro aqui, ó, Mar de Histórias, que é uma antologia dos contos do mundo inteiro. Esse é o primeiro volume das origens à Idade Média. São vários volumes, eu comprei esse aqui num sebo, ele é meio antiguinho. Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, isso aqui é o que eu queria. Histórias do mundo inteiro. Deixa eu ver se tem aqui. É feito só pelo Aurélio Buarque de Holanda, né? Papis do senhor Chico Buarque. E foi editado em 1978, ou seja, 40 e quase 50 anos, né? 40 e tantos anos. São vários volumes, agora eu não tô achando aqui quantos são, mas enfim, são vários volumes. E o conto que eu vou contar hoje... Oxe, perdi aqui, gente, peraí. Aqui, achei. Então, o livro é organizado assim. Ele vai falando do Novo Testamento, ou melhor, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, histórias pré-históricas que chegaram, histórias da Índia, então ele coloca uma introdução sobre de onde vem a história e aí ele conta a história. Essa aqui que eu vou contar, que se chama A Rata Transformada em Menina, ela é de um livro tradicional de contos indianos, é uma recompilação dos maiores tesouros folclorísticos da Índia. Eu não falei aqui as informações do livro, peraí, deixa eu falar antes que eu me esqueça. Então, Mar de Histórias, tá? Antologia do Conto Mundial, primeiro volume das origens da Idade Média. É legal que eles pegam de vários lugares do mundo, não é só da Europa. Foi organizado pelo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e o Paulo Ronay. Segunda edição pela editora Nova Fronteira. Então, esse conto que eu vou contar não tem ilustração, tá? Ele é inteiro assim, ó, não tem ilustração. Porque eu acho que na minha achança, né, como é uma antologia de contos para adultos, então naquela época não tinha muito essa relação de ilustrar livros de contos para adultos, né? Então esse conto é da tradição de Kalila Adimna, que é esse livro de recompilação de contos folclóricos da Índia. Ele foi vindo num longo trajeto até a Espanha, e aí na Espanha ele foi se espalhando pelo mundo através dos caminhos que as coisas se espalhavam na Idade Média, né? Então vamos lá. Conta-se que um homem religioso, cuja voz Deus escutava, se achava certa... Desculpa, vou começar de novo, peraí. Eu conto aqui, gente, os contos pela primeira vez, vários deles. Alguns eu já conheço, mas a maioria pela primeira vez. Então, às vezes, dá uma errada aqui, vamos voltar. Rebobina, que as pessoas de 20 anos nem vão saber o que significa rebobina, mas vamos lá. A Rata Transformada em Menina. Conta-se que um homem religioso, cuja voz Deus escutava, se achava certa vez à margem de um rio, e por ali passou um milhafre que levava uma rata, e deixou-a cair diante daquele religioso. Apiedou-se dela e tomou-a, e envolveu-a numa folha, e quis levá-la para casa. E receou que fosse difícil criá-la, e rogou a Deus que a transformasse em menina. E fê-la Deus, menina formosa e muito galante. E o homem levou-a para sua casa, e criou-a muito bem. E não lhe disse nada de como obrara. E ela não duvidava que era sua filha. E tanto que chegou aos 12 anos, disse-lhe o religioso: Filhinha, tu já tens idade e não podes estar sem marido que te mantenha e governe, e que me desembargue de ti, para que eu torne a orar como dantes fazia, sem nenhum embargo. Escolhe agora, pois, um marido que quiseres, e casar-te-ei com ele. Lembrando, né, pessoal, só uma parte aqui, que essa é uma história
antiquíssima, né, da Idade Média, e que se hoje em dia ainda existe casamento infantil, aqui no Brasil e lá na Índia, imagina naquela época. Então a menina com 12 anos já tinha sido impelida a casar. Desculpa, hoje eu tô um pouco rouca. Disse ela: quero um marido tal que não tenha par em valentia, em esforço e em poder. Disse-lhe o religioso: no momento, não sei de outro tal como o sol, que é muito nobre e muito poderoso, mais alto que todas as coisas do mundo, e quero lhe rogar e pedir por mercê que se case contigo. Assim o disse, banhou-se e fez a sua prece. De coração rezou e disse: tu, sol, que foste criado para proveito e mercê de todas as gentes, rogo-te que te case com minha filha, que me rogou que a casasse com o mais forte e o mais nobre do mundo. Disse-lhe o sol: já ouvi o que disseste, bom homem, e obrigado. Estou a não te mandar embora sem responder ao teu rogo, pela honra e amor que devotas a Deus e pela melhoria que fazes entre os homens. Mas ensinar-te-ei o anjo que é mais forte do que eu. Disse-lhe o religioso: e qual é? E o sol: é o anjo que traz as nuvens, o qual com sua força cobre a minha força e não me deixa estendê-la pela terra. Dirigiu-se o religioso ao sítio onde estão as nuvens do mar e chamou as nuvens, assim como chamara o sol, e disse-lhes o mesmo que dissera ao sol. E as nuvens disseram: já ouvimos o que disseste, e temos que é assim, que Deus nos deu força mais do que a outras muitas coisas, mas guiar-te-emos a outra coisa que é mais forte que nós. Disse o religioso: e quem é? E as nuvens: é o vento que nos leva para onde quer e não podemos defender-nos dele. E ele foi ter com o vento e chamou-o assim como aos outros e falou-lhe como aos outros falara. Disse-lhe o vento: é assim como dizes, mas guiar-te-ei a outro que é mais forte que eu e que lutei por ser seu igual e não o pude ser. Disse-lhe o religioso: e quem é? E o vento: é o monte que está junto a ti. E foi o religioso ter com o monte e disse-lhe como dissera aos outros. E disse-lhe o monte: sou tal como dizes, mas guiar-te-ei a outro que é mais forte que eu, que por sua grande força não posso ter peleja com ele, e não posso defender-me dele, que me faz quanto dano pode. Disse-lhe o religioso: e quem é este? E o monte: é o rato, pois me faz quanto dano quer, que me perfura de todos os lados. E foi-se o religioso ao rato, e o chamou assim como aos outros, e disse-lhe o rato: sou tal como dizes em poder e em força, mas como se poderá conceber que eu case com uma mulher, sendo eu rato e morando numa toca? Disse o religioso à moça: queres ser mulher do rato? Pois já sabes como falei com todas as outras coisas, e não achei o mais forte do que ele, e todas me guiaram a ele. Queres que rogue a Deus que te transforme em rata e que te case com ele? E morarás com ele em sua toca, e eu te procurarei e te visitarei e não te deixarei de todo. Disse ela: Pai, não duvido em aceitar o vosso conselho. Visto que o tendes por bem, farei. E rogou a Deus que a transformasse em rata, e assim foi. E casou-se com o rato, e entrou com ele em sua toca, e voltou à sua origem e à sua natureza. Ai, gente, esse conto é demais. Eu não conhecia essa versão. Bom, eu não sei se vocês conhecem
as versões atuais dessa história. Tem inclusive uma música do Palavra Cantada que chama Rato, se não me engano, que fala exatamente isso. Rato, meu querido, rato, se não fosse assim, de fato, e fala exatamente isso. Eu não sabia que essa era uma história indiana. Olha que interessante, como é legal a gente saber as origens das coisas, né? Procurem essa música do Rato, do Palavra Cantada, bem antiga. Inclusive, eu fiz parte da produção do videoclipe, lá nos idos de 1999. E eu não sabia que era eu achei que era uma história de acumulação brasileira, assim. Que interessante, né? Bom, milhões de coisas interessantes para falar. Vou retomar aqui o meu chale dourado e vinho, que eu dei uma parada nele aqui, porque eu tô com o ombro meio ruim, mas voltarei. Bom, primeira coisa, né, gente, que eu sempre penso, e ultimamente tenho pensado cada vez mais, que é assim: não adianta tentar fugir da sua natureza. Não adianta. Porque a sua natureza, ela não necessariamente ela precisa ser o seu destino, né? Ela não precisa ser... você não precisa estar fadado a viver de acordo com a sua natureza, se isso é algo que te oprime ou que te machuca, ou que, por exemplo, uma pessoa que é naturalmente agressiva, ela não precisa viver agressivamente. Mas o meu ponto é, ela não pode negar que ela tem uma natureza agressiva. Porque se ela negar, ela vai estar condenada a viver sob esse jugo, sem ter noção, sem ter consciência. E ela vai viver direcionando, ou tentando fugir, mas sem conseguir, ou despejando, né, esse tipo de coisa em relação às outras pessoas. Então, a primeira coisa é isso. Eu tenho pensado muito, e tenho pensado muito sobre isso há muitos anos já. Eu faço esses paralelos entre a minha natureza interna e a natureza externa, né, das coisas, e me ajuda muito a entender determinadas coisas que eu tenho em mim e não consigo mudar, e tenho em mim e preciso olhar para manejar. E tenho em mim, e por não conseguir mudar, eu só sou, sabe? Então, uma dessas coisas é, por exemplo, o meu senso de justiça. Eu sou muito justiceira, assim, né? Eu tenho uma coisa muito forte com o senso de justiça. E, deixa eu ver aqui, peraí. E até eu entender que isso era meu natural, e eu fui entender isso olhando para orixás, olhando para a própria astrologia, que são matrizes de conhecimento que me ajudam a entender o que é da minha natureza, né? Eu fui entendendo que o meu senso de justiça é algo que está em mim, naturalmente. Se deixar, eu organicamente vou para um lugar da justiceira, de querer, tipo, fazer justiça com as próprias mãos, de ficar muito abalada, sabe assim? E antes eu achava que isso era um problema, que era um defeito meu, que era, assim, um exagero. Hoje em dia eu vejo que é algo que eu preciso só aprender a lidar. Que não adianta eu tentar mudar em mim, é meu. E aí esse conto me faz pensar em como que, no final das contas, a gente pode tentar ser outra coisa, tentar se transformar artificialmente. O outro pode tentar nos transformar artificialmente por força da vontade dele, né? Porque o pai ali, né, o homem, ele se afeiçoou à ratinha. De alguma maneira, ele quis fazer o bem porque ele gostou dela, ele teve compaixão, né? Ele não quis deixá-la à sorte de ser rata, né? E aí, o que acontece é que a vida, ela vai levar você para sua natureza. Não tem jeito. E se você não respeita isso, o que acontece é que você adoece, né?
E o que significa isso no meu modo de ver, né? Quando eu falo, a vida vai levar você para sua natureza, significa que assim, ó, se você tem um ímpeto, o que significa a nossa natureza? Como é que ela se expressa, né? Eu entendi depois de muito tempo, de muito sofrimento e muita terapia, que o que é natural em mim, ele vira um ímpeto. Ele é uma maneira de ser, um comportamento ou um ponto de vista que sempre volta. Que por mais que eu tente escapar dele, quando eu vejo, eu já fiz a coisa de novo, eu já optei por aquilo de novo, eu já escolhi aquilo de novo, quase que inconscientemente. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de história. Gosto muito de história. A história é natural em mim, né? E aí, quando eu percebo, eu já tenho assim um livro de história do sabor, história do tecido, história da beleza e da feiura, história dos artefatos de cozinha. Quando eu percebo, eu não faço, não é uma escolha necessariamente consciente, porque eu não estudo história. Eu não tenho, eu não trabalho com história, né? Eu não tenho esse viés, mas é tão natural em mim que quando eu percebo, eu já começo o approach das coisas pela história das coisas, né? Olha, o livro de contos é um livro de história dos contos, né? Outra coisa que é natural em mim, eu tenho uma tendência que é natural a olhar de um ponto de vista criativo, ou seja, eu olho para uma coisa e eu enxergo um pouco com o olho virado, assim, né? Eu olho um vaso e eu vejo o vaso, mas eu também vejo ele de ponta cabeça, com um chapéu. É meio natural em mim. Eu não consigo evitar de ser assim, né? Eu sou uma pessoa colorida. Isso é natural em mim. Eu até tentei, eu nunca tentei, na verdade, ser básica, né? Mas quando eu vejo, eu já tô pintando as coisas com arco-íris. A parede da minha sala é rosa fúcsia. Então, essas coisas que são um ímpeto, que mesmo que tá todo mundo te dizendo que não é para ser desse jeito, ou que não está na moda, ou que você tá na idade errada de fazer tal coisa, ou vou dar outro exemplo aqui, que talvez fique mais claro. Eu tenho uma amiga que ela sempre quis ser mãe. E aí a vida foi passando e tal, ela não conseguiu ser mãe, né? E aí acaba que ela se tornou mãe de outras maneiras. Ela se tornou mãe do marido, ela se tornou mãe, ela foi ser professora, ela tem uma relação de maternidade com as crianças. Ela é mãe das pessoas que estão ao lado dela. Sabe assim, ela tem uma maternidade que transpira. Ela não consegue não ser mãe. Assim como eu tenho um amigo que a avó não quis ser mãe. A avó queria ser freira. Era natural para ela, ela queria ser freira. O pai obrigou-a a casar. E aí, como resultado, ela teve 2 filhos e ela odiava ser mãe. E ela falava isso para os filhos. E imagina o impacto. Imagina o quanto que a vida desses filhos foi cagada por causa disso. Então, assim, ela não tinha que ter tido filho, porque não era natural para ela, entendeu? Eu sei que isso é passível de vários questionamentos, né? Não é uma verdade absoluta. Mas isso tem me ajudado muito a perceber o que eu preciso investir em termos de não naturalidade. Então, por exemplo, assim, desenhar para mim não é natural. Eu não tenho facilidade para desenhar. Então, é algo que eu preciso parar, estudar, fazer, refazer, aprender técnicas, aprender procedimentos, fazer muitas vezes, né? Agora, por exemplo, fazer origami é natural. Fazer crochê é natural. Eu aprendi a fazer crochê assim, ó. Peguei, comecei e já aprendi. Flui, né? O meu marido, por exemplo, ele não tem facilidade com coisas manuais. Ele dá uma sofrida, né? Mas para cozinhar, ele tem uma habilidade, ele tem uma criatividade natural. As coisas fluem, sabe? Com isso eu quero dizer que não que a gente não tenha que praticar, muito pelo contrário. Justamente aquilo que é natural
Se você praticar, você fica melhor, né? Mas tem uma coisa que se a gente entende um pouco aquilo que é nosso, que é nossa característica espontânea, que não está mediado por moda, por gosto, por tendência, por algoritmo hoje em dia, né? A gente consegue viver mais em paz, eu acho, sabe? Eu tive muito essa sensação, assim, quando eu entendi que algumas coisas em mim são desse jeito e que ou eu vou aprender a conviver com elas, ou eu vou aprender a transformá-las. Eu só não posso negar. Eu só não posso passar por cima delas, sabe? Eu só não posso fingir que tudo bem eu morando numa cidade que não tem natureza em volta e eu vivo bem assim, tá tudo bem. Não, o trabalho tá aí, ó, precisa dar conta. Não, eu preciso estar no meio da natureza, porque eu sou natureza, né? E aí pra terminar aqui, eu acho que esse conto, ele fala de como a gente é natureza e a gente se desconectou dessa ideia. Só que essa ideia não se desconectou da gente, não se desconectou. Ela tá presente no tanto que você precisa dormir bem para viver bem, no tanto que você precisa fazer bom sexo para viver bem, no tanto que você precisa alimentar bem, no tanto que você precisa se mover. A nossa biologia é ela que sustenta aqui, ó, todo esse cabeção e toda essa experimentação de vida. Bom, falei bastante hoje, né? Achei muito interessante esse conto, fiquei genuinamente surpresa de ter descoberto a origem daquela música do rato e do conto também, né, de acumulação, que é um conto brasileiro famoso. Agradeço a companhia de vocês até aqui e até a próxima. Até o próximo episódio de Um Conto, Um Ponto e algumas reflexões aleatórias. Muito obrigada. Agora vai esse daqui que é o clássico. A parte clássica desse quadro é esse aqui, ó. Que não vai o negócio.